Na noite de quarta-feira, ele se reuniu com o Abel Braga, a informação que eu tenho. O Abel, ele, num primeiro momento, ele questionou o presidente por que das saídas do Mazzuco e do D'Alessandro. Obviamente que o Abel já tinha as versões do D'Alessandro, principalmente, porque foi o D'Alessandro que ligou para o Abel vir para cá. E óbvio que o Abel não gostou dessas saídas porque eram dois homens de confiança. Mesmo assim, gente, aí a gente precisa entender que o Abel, mesmo ele não sendo mais treinador, ele tem pessoas da confiança dele que trabalham com ele e que dependem dele. O cara, quando é o cabeça de uma comissão, ele tem todo um staff que tá junto e que depende dele. Ele trouxe para cá o Hélio Carraveta, trouxe o Leomir de volta, tem o Ademir, que é um grande amigão dele, eu sempre esqueço o sobrenome dele, acho que não é... Eu sempre esqueço o nome dele, mas que é um cara que trabalhou nas categorias de base do Inter no passado, junto com o Abel. Então, o Abel também pensou nessas pessoas e no desejo de voltar a Porto Alegre, morar em Porto Alegre. Então, o Abel... É o Leomir de Souza, né? O Leomir. E ele... Não, a dúvida sobre o sobrenome do Ademir. Ademir. Mas que foi dirigindo as categorias de base do Inter. E o Abelão tomou essa decisão de aceitar o convite do presidente Alessandro Barcelos para ser dirigente. Como eu disse no início, eu não sei qual é exatamente o cargo, coordenador de futebol, enfim, não sei exatamente o que é, mas o Abelão aceitou. E, junto com essa informação do aceite do Abel, eu também recebi a informação de que ele já trabalha, de que ele já estabelece alguns contatos, e um contato específico com o Fabinho Soldado. O Fabinho foi jogador do Abel em 2006, campeão da Libertadores da América. O Fabinho foi titular durante bom tempo daquela campanha, durante boa parte da campanha, e depois ele perde a vaga no Mundial, né? No Mundial ele é reserva do time campeão em cima do Barcelona. O Fabinho está no Corinthians, não pode ser anunciado, porque o Corinthians está envolvido na disputa da Copa do Brasil, deve confirmar a vaga na final. Então, só depois da participação do Corinthians na Copa do Brasil, o Fabinho chegará a Porto Alegre. Mas, enquanto isso, o Abel vai usar a credibilidade dele, a experiência dele, para acelerar outros processos. Como eu disse, vem outro profissional, deve vir um cara para substituir o D'Alessandro, e ainda tem a figura do vice-presidente de futebol, que obviamente é uma indicação do presidente Alessandro Barcelos, e numa tentativa frustrada, ele abriu isso como possibilidade, inclusive, para a oposição indicar esse nome. Isso está descartado, pelo que eu ouvi dos ex-presidentes do Inter, está descartado. Queria te fazer uma pergunta, mas não tem nenhum tom de corneta, pelo contrário. Tu acha que o Inter está montando uma espécie de mandato tampão por um ano para tipo montagem de um time competitivo para entregar a gestão? Olha, eu não tenho nenhuma informação nesse sentido. Não, porque tu desenvolveu um projeto... Não, a ideia de um mandato tampão, ela é clara quando o presidente, na entrevista ou no pronunciamento que ele fez no pós-jogo, ele mesmo diz, olha, é o momento de abrir e tal. E ele chama os ex-presidentes para isso. Tá? Ele chama os ex-presidentes para dizer que esse é o último ano, mas é o primeiro ano de uma gestão de 4. Lembrando que tem eleição. Só que, gente, isso não vai acontecer. Ontem, vocês ouviram as entrevistas do Giovanni Luigi e do Fernando Carvalho ontem em GZH? Ontem teve o evento do título de 75, 50 anos da conquista, com ex-jogadores que estiveram lá no CT Parque Gigante, num churrasco lá. E o Giovanni Luigi, que não é muito de falar, o Giovanni diz, não gosto de falar, a não ser para elogiar, mas dessa vez eu vou me posicionar. A reunião foi superficial. A reunião foi uma reunião superficial. Então, a partir disso, não dá para a gente avançar porque é vazio o que foi oferecido. E o Fernando Carvalho foi mais além. Ele disse, olha, abrir o clube para que movimentos de oposição entrem neste momento sem ter o conhecimento do que realmente está acontecendo, porque o presidente não abriu isso, não acredito que alguém aceite, disse o Fernando Carvalho. Então, essa possibilidade, gente, esqueçam, tá? Até porque essas duas, eu não ouvi, tá? Mas
em cima do tom que está colocando são manifestações críticas, né? Quando tu bota e diz que, olha, superficial, a gente não tem noção do que está acontecendo, é que não foi aberto. Eu nem acredito para oposição ou para, porque por exemplo, de Uíde e Carvalho não são oposição, né? Eles nem fazem mais parte da política. Foi aberto para esses caras. Eles são de movimentos de oposição. Sim, mas eles não vão ser candidatos no final do ano. Eles são caras que estão fora, até porque se o Fernando Carvalho entrar na eleição, ele ganha com 95%. Mas o objetivo da conversa era fazer com que essa informação chegasse nos movimentos que eles pertencem para que, por exemplo, quem é que tá querendo entrar no clube? Vou pegar aqui, Roberto Melo. Roberto Melo foi o candidato que perdeu a eleição para o Alessandro Barcelos. Existe uma ideia de que o Roberto Melo, entrando no departamento de futebol, participaria desse último ano de gestão e assumiria o clube como presidente no final do ano. Pelo que eu tenho de informação, o Roberto Melo não aceitaria isso. Ele não aceitaria essa condição justamente pela falta de informações, por aquilo que colocou o Giovanni Luiz na entrevista. Disse, olha, a gente gostaria de ter falado sobre futebol, sobre finanças, e isso não foi aberto para nós. Por quê? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Qual é o gasto que tem aqui? Por que a gente está tão mal? Isso não foi aberto, então não se sente confiança no presidente Alessandro Barcelos para alguém de outro movimento político ingressar ali. Mas o resumo é esse, o Abel já está trabalhando na montagem, aí é leitura, obviamente que o Abel vai usar o nome dele, vai usar a credibilidade que ele tem, o relacionamento que ele tem, para entrar em contato com técnicos. Tá? Teve um nome, né? Inclusive, eu tô em contato com o PVC aqui. Isso. Na verdade, eu não tô em contato porque ele não respondeu. Né? Te respondeu o PVC? Mas o PVC não é mascarado, né? O PVC, quando ele me responder, aí vira contato, né? Mas eu tô perguntando para ele porque eu vi o vídeo, mas eu não fiquei com a convicção de que era uma informação do PVC. Me pareceu muito mais uma leitura dele. De que a informação, o que ele colocou de que o Abel já teria feito um convite ao Tite, para o Tite treinar o Inter. Mas eu fiquei eu fiquei na dúvida assim, se foi uma informação do PVC ou se foi uma leitura pela relação dos dois. E eu estou perguntando para o PVC isso. Agora, o Tite, dentro dessa avaliação que a gente faz de um tampão, o Tite supera a gestão, né? O Tite não é um treinador de um ano, um treinador de mais tempo. Eu não estou dizendo que ele vá fazer um trabalho não só de mais... o Tite, né? O Abel também, né? Não, mas o... Eu digo assim, o Tite, se por exemplo, o Inter chega no Tite e oferece um contrato de 2 anos para o Tite. Eu não imagino que esses nomes que a gente está falando da oposição, que serão candidatos como Roberto Melo, se coloquem contra. Aí tu pode pensar assim, o Tite, quem está trazendo ele é o Abel. Também não imagino que vão contra o Abel, entende? Então acho que seria uma dupla para permanecer. São duas coisas diferentes, na verdade, eu acho que eu não me fiz entender. O que eu estou dizendo, às vezes, tu faz um trabalho para um ano, entendeu? Tu chega lá e diz assim, cara, eu preciso entregar o clube na primeira divisão e depois vamos ver o que vai acontecer. A outra coisa é quando tu vai buscar o Tite, que tu não está pensando apenas naquela temporada, não é um contrato de 2 anos, não é nem contratual o negócio, eu estou dizendo do ponto de vista da da ambição do treinador. Vamos pegar um treinador que não seja, me diz aí, qualquer treinador. Falava do Carpini, por exemplo. Vai contratar o Carpini pro Inter, Carpini. Ele foi anunciado pelo Fortaleza, né? Ele foi anunciado pelo Fortaleza, mas pega o Carpini. Se tu pega o Abel, o Carpini, é o seguinte, cara, nós vamos montar um time mais humilde aqui para pagar essas contas e tal e deixar é um mandato tampão, entendeu? O Tite não me parece. Mas é aí que tá, que o nome como o Tite eu acho que seria o único nome, pensando assim no cenário, de que ele seria um nome para assumir agora, primeiro com o respaldo de todo o ambiente, torcida e imprensa, que é muito importante, né? Porque tem nomes que se chegar aqui no terceiro jogo já vão pedir a cabeça. O Tite teria muita paciência com ele, né? Muita paciência por aqui. E seria um nome que a oposição não teria resistência. Então assim, o Tite poderia iniciar esse trabalho de um primeiro ano, fazer lá 50 pontos, ficar em 10º. Tu acha que o Tite não mereceria paciência? Não, se tem paciência, se teria paciência com o Tite. Mas tu acha que ele não mereceria paciência? Merece, o Tite? ele merece. Ou porque ele é da aldeia, a galera ia passar paninho nele e tal? Não, o Tite, o Tite era o melhor treinador brasileiro até o surgimento do Felipe Luiz, tá? Agora o Felipe Luiz é o melhor. Quem merece mais paninho, o Tite ou o Mano? Não, o Tite não tem comparação, eles nem sentam na mesma mesa, né? Sim. Um ganhou Libertadores, Brasileirão 2 vezes, Copa do Brasil, Mundial de Clubes, treinou a seleção, ganhou a Copa América, ontem não fracassou prendendo pro Paraguai. A gente debateu no Sala, o Munari trouxe a solução, que é o Tite.
Eu também acho. Não, eu também acho que é o Tite, só que eu não vejo assim, desculpa, gente. Eu não vejo a menor possibilidade. Dinheiro? Não, que dinheiro? Projeto de carreira. Ó, cara, com todo respeito. E assim, o Inter Se ele tiver Europa, não tem como competir. O Inter não tem nenhuma competição para jogar, gente, de nível internacional. Olha, o Tite tem que ser muito amigo do Abel. Ele tem que ter uma identificação enorme com o Inter. Tem que ter uma identificação enorme com os dirigentes para ele aceitar. Cara, o Tite é uma figura que é, assim, muito correta. Todo mundo destaca ele por isso. Daqui a pouco a gente vai falar aí. Existe... Não vou tratar como possibilidade, mas tem um movimento nas redes sociais de um conselheiro que quer 1.200 assinaturas para levar para o Conselho pedindo o impeachment do presidente Alessandro Barcelos. O presidente Alessandro Barcelos, isso é informação, ele está isolado no comando. Tem racha. Então, o Tite olha isso. Vem cá, é isso que eu quero para minha carreira? Esse conselheiro foi gestão já. Quem? Foi gestão no período Barcelos. Não, conselheiro que... A gente vai falar sobre isso daqui a pouco? Não, daqui a pouco a gente pode resgatar Não, só quero saber se o Alexandre, o conselheiro Alexandre da Borracharia, que... É o nome? Alexandre da Borracharia, que pegou um... Esse é o conselheiro que quer derrubar o presidente. Ele quer recolher assinaturas, 1.200 assinaturas, ele precisa, daí leva para o Conselho, Não, o Conselho vota e depois tem a discussão sobre impeachment. Só que para ter um impeachment de alguém, de algum presidente, é preciso que tu tenha algo real e concreto, alguma coisa que está no estatuto. Sim. E ele alega que tem brecha para isso, gestão temerária, porque a base vai mal, o futebol profissional quase caiu para a segunda divisão. Enfim, ele elenca uma série de fatores ali, futebol feminino, que vai mal, só que são fatores, na minha visão, tá? Que são subjetivos. Tu não tem assim, tu não encontra lá como encontraram na gestão do ex-presidente Vitório Pífero, coisas que comprometem a gestão, que viraram caso de polícia, Sim, né? De Ministério Público. Então, hoje não se tem isso. Vai aparecer? Bom, pode aparecer, mas até aparecer, depois vai para o Conselho. Eu respeito o movimento, tanto que eu estou tratando como informação, mas eu acho que não tem nenhuma chance de acontecer o impeachment. A frase é a seguinte. A gente precisa seguir. Que beleza! Olha... Não, aí é difícil, né? Porque vamos aproveitar e vamos suspendam minha ideia do Tite, tá? Porque aí não dá, né? Como é que Imagina o presidente chegar pro Tite. O que o Tite fez? Nas 2 últimas Copas do Mundo, o Tite treinava a seleção brasileira. Aí chega o Barcelos, vai o Tite. Não, mas peraí. Como é que eu vou ser contratado pelo cara com o Alexandre da Borracharia que é tirado do clube? Não, realmente, esqueçam o Tite, não tem condição.